Olá, pessoal! Então, continuando os efeitos do envelhecimento, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema urinário. Então, o que vai acontecer no sistema urinário, né? Nos rins, então, pode ter redução do peso desse órgão em até 30%, e isso implica automaticamente no número de glomérulos, né, que fazem a filtração do sangue. Então, a gente pode ter, nos exames da ureia, da creatinina, já uma alteração leve e se agravando, né, com o passar do tempo, tá? Fisiologicamente, aos 80 anos, essa capacidade de filtração é 50% do que era aos 20 anos, por exemplo, tá? Então, a gente tem que cuidar muito com a avaliação da função renal. É importante fazer isso periodicamente, tá? Cuidar também com infecções urinárias, né? Tudo aquilo que pode trazer, ainda agravar mais o funcionamento do rim. Então, é o que eu disse na aula anterior. Já é um organismo que está operando na reserva. Então, uma infecção, rim que já tem, né, redução do seu funcionamento, em uma pessoa, por exemplo, de 50%, quando ela entra numa situação que requer, né, mais desse órgão, muitas vezes ele não consegue dar conta desse recado, né? Então, a taxa de filtração glomerular, né, do sangue, ela pode reduzir. Então, a redução de 1 ml por minuto para cada ano após os 40 anos. Então, vai reduzindo a capacidade de filtração do sangue, tá? Na bexiga, pessoal, acho que aqui é um capítulo bem importante, no qual a enfermagem pode atuar de forma muito intensa. Eu sempre cito na aula que aqui em Curitiba, nós temos uma enfermeira, estomaterapeuta, tem várias, né? Ela tem um grupo, né? Mas eu acho que vou citar o nome dela, né? É que a Gisela Assis, ela tem um Instituto Fluir, que é um instituto para falar dessas questões das alterações urinárias, não só do envelhecimento, né, em todos os públicos. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha nessa página para conhecer o trabalho dessas enfermeiras estomaterapeutas, né, Instituto Fluir. Então, gente, na bexiga pode ocorrer enfraquecimento da musculatura vesical com alteração das fibras, né, de colágeno e das fibras elásticas. Isso faz com que haja redução da capacidade de expansão da bexiga, ou seja, pode ser com que esse idoso não consiga armazenar muita urina, né? Então, a redução vesical. Então, isso faz com que ele queira ir no banheiro toda hora, né? Então, tem alguns idosos que já têm esse problema de forma muito intensa, assim, a cada hora ou antes de uma hora já precisam ir ao banheiro. Qual que é o exame que pode avaliar a capacidade vesical? A urodinâmica, né? Então, é um exame que acompanha todo o processo de micção para ver o esvaziamento vesical, tá? Então, às vezes, isso altera muito a qualidade de vida, porque a pessoa, ela fica indo no banheiro quase toda hora, né? Então, ó, pessoal, o valor de retenção diminui, né? De 600 ml, que pode ser num jovem, para 250 ml num idoso. Então, muitas vezes, se ele tomar 2 copos de água, já extrapolou o que ele consegue armazenar, tá? Então, outra coisa que acontece, além de ter essa redução da capacidade vesical, né, para armazenar urina, é o volume residual que pode aumentar. O que é o volume residual? Então, nossa bexiga, ela vai distendendo quando vai enchendo e depois ela esvazia. Nesse esvaziamento, no idoso pode ocorrer um esvaziamento incompleto. Então, se ficar sempre um pouco de urina lá dentro, tá? Então, ó, uma retenção de cerca de 100 ml após a micção ou até um volume maior. Isso pode fazer com que esse idoso vá mais vezes ainda ao banheiro e tenha mais infecções urinárias. Então, perguntas sobre hábito urinário são imprescindíveis na avaliação do idoso, tá? Inúmeras perguntas que a gente possa fazer, ok? Então, outra coisa que pode ocorrer é uma atrofia ou um afrouxamento do músculo do assoalho pélvico. Então, assim, na pelve, né, tem até uma imagem bem bonitinha na internet que é uma rede, né, representando o nosso assoalho pélvico, e em cima dele todos os órgãos ali da pelve, então a bexiga, o intestino, no caso das mulheres, o útero, a próstata. Então, esses músculos, eles estão ali sustentando todos esses órgãos. Com o passar do tempo, essa musculatura afrouxa, relaxa, então a gente pode ter um problema no esfíncter, né, nas torneirinhas, vamos dizer assim, o que faz com que essa pessoa tenha perdas, tá?
Existem vários tipos de perda urinária, inclusive esse é um exercício que eu vou pedir para vocês fazerem no Nanda, que é verificar todos os diagnósticos de enfermagem relacionados à incontinência urinária. A gente tem por esforço, por transbordamento, de urgência, tá? Então é importante a gente conhecer todos esses diagnósticos. E aí, o que é mais comum no idoso é a incontinência urinária de esforço. O que seria isso? Toda vez que faz um esforço, como essa musculatura tá frouxa, tá flácida, perde um pouquinho de urina. Então, dá risada, perde urina, dá um pulinho, perde urina, dá uma corridinha, perde urina, levanta um peso, perde urina, ou levanta, né, da cadeira, perde urina. Então, o que a gente pode fazer ao longo da vida para prevenir isso? Exercícios, né, para fortalecimento do assoalho pélvico, desde que as pessoas são jovens, isso é bem importante, né? No sistema genital masculino, pessoal, em relação ao homem, então, nos testículos tem menor produção de testosterona e redução do volume dos testículos e reduz o número de espermatozoides. Isso é importante porque não acaba, né? Não é como na mulher que a gente tem uma reserva de óvulos e numa determinada idade eles acabam. No homem não, tá? Então, um homem pode ser pai aos 90 anos? Sim, né? Há uma redução, mas não uma parada, tá? Então, o idoso continua sendo fértil, o homem, né? E a libido não altera significativamente. A gente vai ver que na mulher é o inverso, tá? Na mulher ocorre uma redução da libido por questões hormonais. Então, sexo em idosos é um assunto de tabu, mas é importante na nossa avaliação, né? Porque sexo é um dos domínios da nossa qualidade de vida. Então, sempre que possível, sempre que a gente sentir, né, que há momento para isso deve ser investigado. Inclusive, nas ILIPs, né, nas instituições de longa permanência, há que se investigar essas questões, tá? Então, continuando no sistema genital masculino, a próstata pode atrofiar após os 50 anos e essas células musculares elas podem ser substituídas por tecido fibroso. Então, a hipertrofia prostática benigna, né? Ela pode atingir 90% dos homens idosos após os 80 anos, tá? Então, é uma coisa bem importante porque a próstata, ela passa atrás da uretra. A uretra do homem é bem longa. E quando ela atrofia, ela fica endurecida e ela pode comprimir, fazer uma compressão ali na uretra. Então, a urina pode ficar a saída da urina pode ser bem difícil, a passagem ali pela uretra, né? Então, por vezes, é necessário fazer uma cirurgia, que é a prostatectomia, por hiperplasia prostática benigna, né? Então, isso não é câncer, né? É uma coisa que pode ocorrer com a próstata. Então, é preciso, às vezes, retirar esse órgão, retirar a próstata, para que a urina possa sair livremente. Então, é mandatário, né? Na avaliação de enfermagem do homem idoso, a gente também fazer perguntas sobre os hábitos urinários. Como que tá o jato da urina, se tá forte, se não tá pinga-pinga. Muitas vezes a situação tá tão grave que ele não urina, né? Aquilo fica represado. É comum a gente encontrar idosos nas UPAs com retenção urinária, inclusive, né? Porque vai postergando a ida ao médico, postergando, até uma hora que a micção interrompe, tá? Então, a avaliação dos hábitos urinários é muito importante fazer. Vocês podem pegar na internet, existe o diário miccional, e que você vai preencher junto com essa pessoa ou entregar para a família, para que eles preencham juntos, né? Ou para a pessoa idosa, se ela conseguir preencher. Mas para avaliar o quê? Quanto que ele ingere de líquido, de quanto em quanto tempo ele vai no banheiro, quanto que saiu do líquido, para a gente ter uma noção até se está ficando alguma coisa retida, tá? Tem aplicativo no celular que você pode baixar que faz isso também. Uma dica para aprender a fazer diário miccional é que vocês façam com vocês mesmos agora na quarentena. Baixa lá um diário miccional e faz para você ver, né? Então, assim, muitas vezes, sei lá, o idoso ele tomou 800 ml de líquido, mas só eliminou 200. E cadê o resto, né? Então, às vezes, está fazendo retenção,
tá? Sem sentir, porque o limiar da dor deles abaixa. Não é igual o da gente, às vezes que eu tô com a bexiga cheia já tá doendo. Às vezes a bexiga deles tá cheia e eles não sentem dor, tá? Então é bem importante fazer essa avaliação, tá? O pênis, pessoal, o que pode acontecer? Então, ereção mais difícil, né? Por deposição de tecido fibroso na parede dos vasos do pênis. Então, isso é um problema sério também, que é super importante fazer a avaliação, porque a gente vê muitos idosos fazendo uso de medicamentos para auxílio na ereção, né? Às vezes sem recomendação médica, sem acompanhamento, isso pode trazer consequências em outros órgãos, inclusive, né? Então, sempre investigar essas questões relacionadas à ereção, tá? Então, aqui tem até uma foto que eu peguei da internet de imaginário social, né? Toda vez que fala em problema de próstata, os homens, muitas vezes, eles retardam essa procura ao médico porque eles associam a retirada da próstata ou problemas prostáticos com duas coisas. A impotência e o 2, a incontinência urinária. Então, assim, é uma coisa que está no imaginário social, né? Eu fiz um trabalho com uma aluna muito interessante, a Joana, hoje ela é enfermeira já, e a gente fez um trabalho com homens, investigando as ações que eles faziam para a prevenção do câncer de próstata. E uma das perguntas era relacionada ao toque retal, né? E aí um dos homens falou que nunca autorizaria, porque ele disse a seguinte frase: lá atrás só o selo da cueca, né? Então, representando esse imaginário social de que é proibido, socialmente, né, inaceitável fazer um exame desse, tá? Então, a gente tem que auxiliar no esclarecimento da população, né, e em campanhas de promoção à saúde no que se refere a esse assunto, tá? Além disso, então, efeitos do envelhecimento no sistema genital feminino agora. Então, no ovário, pessoal, pode ter falência nesses ovários. E aí, pessoal, a gente vê muitos sintomas na mulher, né? Os calorões, né? Então, ela vai produzir menos estrógeno, menos progesterona. E aí, ela pode ter vários sintomas, né? Alteração do humor, aqueles calores, né? Que são os sintomas do climatério. Então, vocês veem isso na saúde da mulher, por isso não vou me aprofundar, mas é super importante na avaliação da mulher adulta já, né, o climatério na idade adulta e na mulher idosa, investigar esses efeitos, né, do climatério, tá? Depressão, cefaleia, insônia, irritabilidade, labilidade emocional, então chora muito. Então, tudo isso pode estar presente nessa fase, tá? Além disso, pessoal, nas tubas uterinas, no útero e na vagina, né? Então, vamos ver um pouquinho das alterações. Então, o útero, ele pode atrofiar, né? Pode haver redução da contração e lubrificação vaginal, então isso é muito sério, porque para a mulher que está tendo relações sexuais, ela pode ter dor e desconforto durante a relação sexual, então é muito importante usar lubrificação. O SUS fornece os lubrificantes, então é bem importante numa consulta de enfermagem perguntar sobre essa questão. Eu acho que espontaneamente é difícil alguma mulher falar espontaneamente sobre isso, a não ser que esse problema esteja muito grande. Então, é sempre importante perguntar. Tem vários enfermeiros que estudam sobre sexualidade. Eu até tenho um ex-aluno, colega maravilhoso, chamado Ricardo Santana. Se vocês procurarem o Face, as redes sociais dele, é lá de Salvador. Agora ele está em Campinas, né? Ele faz mestrado, está trabalhando lá no Sírio-Libanês, e ele tem várias publicações. A área de estudo dele é a sexualidade dentro da oncologia. Ele tem livros publicados, ele é um querido, super estudioso, super responsável, então, e ele se dedica a estudar na enfermagem essa questão da sexualidade, tá? Então, é bem importante vocês darem uma olhada, é um assunto bem, bem interessante, né? Pode ocorrer, então, pessoal, dispareunia, que é dor, desconforto e até sangramento nas relações sexuais. Então, imagina que desconfortável, né?
Redução dos hormônios sexuais, então acúmulo de gordura nas coxas e na nádega, e também flacidez mamária pelo acúmulo de gordura, tá? Isso também é uma coisa interessante, porque leva muitas mulheres idosas na busca das cirurgias plásticas, né? Para corrigir essas questões aí, tá? Então, é importante, pessoal, que durante a nossa avaliação a gente reconheça que podem ocorrer essas alterações, mas que é muito importante o quê? A prevenção. Saber avaliar é importante, mas prevenir esse desgaste é importante. Lembrando que a gente não consegue frear o processo, né? Mas a gente consegue trabalhar para ter o envelhecimento mais ativo possível, né? Conforme recomenda a Organização Mundial da Saúde. Então, só para a gente se lembrar, o processo natural do envelhecimento associado a doenças crônicas, né, como diabetes, hipertensão, etc., é o principal responsável pela limitação dos idosos. Então, nosso papel é importante principalmente na prevenção dessas doenças e, eu diria até, na promoção do envelhecimento ativo. É isso que a gente quer trabalhar, promoção do envelhecimento ativo, ok? Então, pessoal, toda vez que a gente foca apenas no tratamento de alguma doença, o benefício é pequeno. Quando a gente detecta situações preocupantes numa fase inicial, o benefício aumenta um pouquinho. Então, por exemplo, quando eu faço uma avaliação do idoso e vejo que ele está com alteração inicial já da memória, eu começo a trabalhar com isso, o meu benefício já aumenta mais do que se eu só for tratar o idoso que está já com a memória bem comprometida. Agora, se eu trabalhar na prevenção, né, aí fechou, é fantástico, o benefício é muito maior, ok? Então, aqui eu coloquei um artigo para finalizar, que é um artigo que fala de diagnósticos de enfermagem do padrão Mover em idosos de uma comunidade atendida pelo Programa de Saúde da Família. Agora já é a estratégia, né, de saúde da família, mas olha só, a equipe de enfermagem foi até as residências em Goiânia, no ano de 2003, e fizeram uma avaliação completa desses idosos para verificar qual era o diagnóstico de enfermagem mais predominante. E olha o que predominou. Mobilidade física prejudicada. Então, lembrando que é um item muito importante, né, na nossa avaliação e nosso plano de cuidados. Padrão de sono perturbado. Então, olha que importante, né? Avaliar como está o sono desse idoso. Manutenção ineficaz da saúde, por N questões, né? Por não cuidar da memória, não cuidar da atividade cerebral, não cuidar do humor, não cuidar da atividade física, não cuidar da alimentação, tá? Então, por várias questões. Fadiga. Então, realmente, pessoal, tem idosos que não têm um bom planejamento do dia, né? Tem pessoas que se aposentam e não sabem mais o que fazer. Então, a gente tem que ajudar essas pessoas. E aí seguem, né, vários diagnósticos aqui pra gente olhar, tá bom? Então, pessoal, com isso a gente termina brevemente, né, claro, de estudar as alterações de base biológica. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação desse idoso, né, que é uma coisa muito importante, como fazer essa avaliação, e a gente vai usar para isso o instrumento que nós usamos na UTP no estágio, tá bom? Então, muito obrigada.